Bem-vindo ao Macários Podcast. Eu sou Luiz Flauzino. Eu sou Wesley Siqueira. E esse é o nosso segundo episódio, onde estamos começando a nossa série de provérbios. Se você está aqui e não escutou o episódio 1, volta lá, assiste o episódio 1 e depois vem para cá para você acompanhar o episódio de hoje de Provérbios 2, que diz: as recompensas da sabedoria. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar qual é a recompensa da sabedoria. No episódio 1, você já entendeu, você compreendeu o que é a sabedoria. Sim. O Wesley falou um pouquinho sobre o princípio da sabedoria, que é temer ao Senhor, a diferença entre conhecimento e sabedoria, e do próprio realmente escritor de Provérbios, que foi Salomão. Isso. E hoje a gente vai entender as recompensas da sabedoria. Então, já convido você que ainda não nos segue aqui, você que está ouvindo no Spotify ou vendo no YouTube, se inscreve para você acompanhar o nosso trabalho. E vamos lá, sem enrolação. Amém. Capítulo 2, versículo 1, Wesley. Diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, serás sábio. É claro que o aceitar aqui é uma condição proposta. Então, se é uma condição, eu posso aceitar ou não. Exato. Mas é uma condição proposta. Eu sempre digo que a gente vai sempre fazer paralelos aqui a Cristo, porque a centralidade da Bíblia é Cristo. Sempre. Então, quando ele diz assim: se aceitares a minha proposta, ele está dizendo: olha, você pode aceitar ou não. Jesus, ele sempre propôs, ele nunca impôs nada a ninguém. Então nós precisamos compreender isso. Você quer aceitar? Amém, porque Deus, ele não vai impor nada. Jesus, ele não vai impor nada. Ele vai propor. Até a salvação, se nós formos ver de uma visão assim ética, a salvação ela foi proposta. Sim. Porque Jesus, ele deu a vida por todos, mas não são todos que aceitaram. Então ele propôs. Ele já deu a vida por nós. Se você aceitar a salvação, aí está. Assim como ele fala da sabedoria, que é uma condição. Se você aceitar, você vai ser bem abençoado. Se não, não tem jeito. Pode falar, Luiz. Perfeito. E aí ele fala na sequência: escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Então assim, Sim. Quem você está escutando hoje? Será que as pessoas que você está escutando estão ensinando para você alguma coisa? Porque a gente está falando aqui, o objetivo da sabedoria é você conduzir bem em todas as áreas da sua vida, certo? Então se atente bem quem você tem escutado hoje, tá? E ele diz: escondes contigo os meus mandamentos. Vocês lembram que Jesus ele disse assim: olha, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele fala ali um eu, primeira pessoa no singular, dizendo que é para eu amar o Luiz da forma que Jesus o amou. E aí eu preciso buscar as características do amor de Jesus para amar você como Jesus amou, Luiz. Então eu preciso compreender isso que ele está dizendo. Olha, esconde aquilo que eu te mandei, aquele mandamento que eu te disse, você lembra? Que é para você amar o seu irmão assim como eu te amei, o que Jesus disse. Então eu preciso esconder. Por que ele fala para esconder? Porque quando você esconde alguma coisa, Luiz, só você sabe onde você colocou. Exato. O inimigo não pode roubar. Então, exemplo, aquilo que Deus, aquilo que Jesus está te mostrando, coloque em um lugar onde o inimigo não consegue arrancar. Porque por mais que você tenha dificuldades, por mais que você tenha aflições, você vai dizer assim para si mesmo: ei, está bem escondido que Jesus me deu e ninguém pode tirar de mim. Então compreenda isso. Aquilo que ele colocar dentro do seu coração, esconde para que ninguém consiga roubar de você. Que isso é a sabedoria. Podem tirar de nós todas as coisas materiais, mas aquele espiritual que ele colocou dentro do nosso coração, nós escondemos. O inimigo não pode tocar em nome de Jesus. É isso. Então aprenda a controlar, inclusive, né? E aí a sua própria língua. Porque a Bíblia diz que assim como um pequeno fogo incendeia um grande bosque, assim também a língua ela pode matar. Então cuidado com aquilo que você fala. Sim. Também. E ele diz na sequência: 3. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Ou seja, é um clamor dizendo para você buscar entendimento e sabedoria para a sua vida. 4, Wesley, vamos lá. Vamos lá. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então quer dizer que para buscar a sabedoria aqui exige um esforço tremendo, que é para você buscar como se estivesse buscando o ouro e a prata. Ele está dizendo: olha, é um tesouro. E como é que você caça tesouro? Procurando, cavando, gastando energia, gastando tempo. E essa é a realidade. A realidade é que a sabedoria não virá de graça. Ela terá que ser procurada e buscada por nós. Mas ela está aí. E é só você se esforçar, buscar, porque quando você tiver sabedoria, tudo que não fazia sentido na sua vida vai começar a fazer. Perfeito. Todo aquele projeto que você não conseguia realizá-lo, você vai realizar. Não porque nós somos bons, mas sim porque Jesus nos deu a sabedoria. Nós a buscamos, encontramos e triunfamos em nome de Jesus. É isso. Então, lembre-se, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que me chama a atenção, é o seguinte:
Você fez a comparação aí com o Sim. ouro, certo? E você sabe que o ouro não se encontra em qualquer lugar. Claro que não. Ou seja, para mim buscar sabedoria, eu vou ter que ir num lugar específico. E como eu falo, vou repetir, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Onde eu busco o Senhor? Tem várias formas. A primeira pode ser a oração, a própria leitura da palavra de Deus, né? E você estando em ambientes na qual as pessoas falem de Deus, certo? Então pode ser na sua própria casa, de repente você se reúne com a igreja. Nós somos a igreja onde tem 2 ou 3 aqui reunidos. Com as pessoas no seu trabalho, você pode buscar a presença de Deus. Porque você precisa também das ferramentas certas, né? Verdade. Assim como você vai lá buscar o ouro, tem ali as pás, as picaretas, por exemplo, você tem as ferramentas, que é a Bíblia, que é a oração, a conversa, o diálogo, para que você possa buscar a sabedoria de Deus. Isso, e compreender que é necessário mesmo uma busca. Não adianta você ficar lá na sua casa, no seu quarto, assistindo a Netflix, assistindo outras coisas, e achar que vai cair do céu a sabedoria. Não, não vai. Você precisa buscá-la com força, com entendimento, orar, ler a palavra do Senhor, para que ela chegue até você. Mas quando ela chegar, eu tenho plena certeza que você nunca mais será o mesmo. E olha o que chama a atenção. Fazendo isso, você saberá o que dizer, temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Ou seja, até para conhecer a Deus, a gente precisa aprender a conhecer. Peraí, eu quero conquistar uma pessoa. Vamos fazer uma comparação quando você quer namorar alguém. Você procura entender o que aquela pessoa gosta, né? O que ela não gosta, enfim, os lugares que ela gosta, o perfume, enfim, de repente, uma camiseta, uma cor que ela gosta. Então, da mesma forma, o que Deus ele gosta? Ele gosta que nós maltratemos uns aos outros? Jamais. Não. Pelo contrário, amais uns aos outros. Ele ensina isso, certo? Então, você precisa entender o que o Senhor quer para que você possa conhecer Ele também. Vai lá, Wesley. Versículo 7, que diz assim: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Provérbios 2, versículo de número 7. Quando ele diz aqui para os retos, ele está dizendo que o reto é aquele que não se desvia do caminho. A etimologia aqui da palavra retidão está dizendo: eu te coloquei nesse caminho para você estar reto, não é para você se desviar mais para lugar algum. Perfeito. Pode ser que nesse caminho tem alguns empecilhos, mas isso não pode fazer você desviar. Então ele está dizendo aqui, olha, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, aqueles que não se desviam. Então é claro que eu vou ter dificuldades, eu vou ter problemas, eu vou ter frustrações, mas isso não pode me desviar do caminho que Deus me colocou. Então a retidão está relacionado a andar onde Ele te colocou. É você ficar no caminho que Ele quer que você fique. Por mais que seja difícil, você tem que compreender que é ali que Deus te colocou, é ali que você vai prosperar em nome de Jesus, porque você é reto e a sabedoria chegou até você. Perfeito. Então, é impossível você ter a sabedoria, conhecer a sabedoria sem conhecer a Deus, sem estar com Deus. Eu achei interessante, velho, aquilo que você colocou até aqui, que você fala sobre a etimologia da palavra sinceridade. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Olha, a palavra sinceridade, a etimologia dela vem já o que eles faziam em Roma, e quando eles faziam alguns vasos de cera e o vaso estava trincado, e aí eles iam e passavam uma cera por cima daquela trinca, da escultura, por cima daquela trinca ou daquele vaso, e aí quem ia comprar não via, mas quem conhecia, colocava no sol, ele via que tinha ali uma rachadura, porque a pessoa estava escondendo. Então o que é? Sincero é uma pessoa que não esconde as suas falhas. Então, olha, por que eu não escondo as minhas falhas de Jesus? Porque Ele já conhece o meu coração. Exato. Então, o que eu devo fazer? Em vez de eu esconder as minhas falhas de Jesus, falar para Ele quais são as minhas falhas, porque Ele já conhece, e de alguma forma eu trabalhar para consertá-las. Porque eu não sou perfeito, mas o Jesus da perfeição está dentro de mim. E através disso nós podemos construir, reconstruir um novo caráter dentro de nós e compreender que ser sincero é isso. É nós vivemos sem disfarce, não disfarçar as nossas cicatrizes. Saber que nós temos dificuldades, que nós temos sim feridas, mas que Jesus pode se caracterizar e que, olha, compreender que nenhuma cera pode ofuscar o olhar de Deus para nós. Então, olha, independente das suas dificuldades, conta para Deus quais são as suas limitações, que Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Wesley, se Ele já sabe qual é o meu problema, se Ele já sabe qual é a minha ferida, então por que eu tenho que contar? Porque você precisa ser sincero. Você precisa falar para Deus: Senhor, eu não escondo isso de Ti. Então eu trago isso à existência para que haja cura e eu triunfo em nome de Jesus. Exatamente. Você precisa confessar, né? A própria palavra diz que a gente tem que abrir a nossa boca, tem que confessar. Sim. Então Cristo, Ele já sabe, Deus conhece você, mas Ele quer de fato ouvir a sinceridade do seu coração. É isso. Ó, o 9 eu acho interessante dizer o seguinte, diz: se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer.
Então, às vezes você fica se perguntando o que eu devo fazer. Será que eu aceito essa proposta de emprego? Será que eu caso com essa pessoa? Será que eu mudo de país? Será que eu começo esse negócio? Então, a sabedoria vai te dar instrução. Porque Provérbios ele tem vários princípios sobre casamento, sobre finanças, sobre relacionamento, sobre empreendedorismo, Verdade. enfim, sobre várias áreas da vida. Então, se você quer, o único livro que você precisa ler, não dos outros, mas se fôssemos falar somente de um livro, a Bíblia é um livro completo, né? À toa que ela é uma biblioteca, tem ensinamento para tudo. E com a sabedoria, você vai saber de fato aquilo que você precisa fazer. Perfeito? Verdade. Então vamos lá, vamos ser sinceros perante Deus. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Provérbios 2:11. O bom siso aqui é bom senso, significa que equilíbrio. Então o bom siso está relacionado a ter equilíbrio. A gente precisa compreender isso, que o cristão ele precisa ser equilibrado. Sim. E a gente vive tempos difíceis, tempos de crise, onde ser equilibrado não é fácil. Mas o que acontece? Tudo aquilo que falta em mim, Jesus ele pode preencher. Tudo aquilo que eu necessito, Jesus ele pode preencher. Então, um exemplo, a gente fala muito de inteligência emocional. E a pessoa diz assim, mas o que é inteligência emocional? Primeiro, você não consegue escolher, Luiz, qual emoção você vai gerar. Então, exemplo, você não consegue bater seu carro e pensar assim, vou gerar alegria. Isso é impossível, você não consegue, você não tem um controle sobre isso. E aí o que você faz? Você tem que ter equilíbrio. E aí, então a inteligência emocional, a palavra inteligência vem de entre e escolher. Você vai escolher se você vai alimentar aquela emoção ou não. Porque se você bateu o seu carro e você ficou com raiva, automaticamente você tem que alimentar não a raiva, mas alimentar a outra emoção. Então, exemplo, quando ele fala assim, olha, que nós temos que ter equilíbrio, que o bom siso, que é ter bom senso, é ter equilíbrio, nós precisamos compreender isso. Que a gente precisa ter equilíbrio em todas as coisas, que eu não posso ser e nunca serei 100% santo. O único santo que caminhou por essa terra é Jesus, que deve virar nos buscar. Eu não sou o santo, mas eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso compreender isso. E quando ele fala que a inteligência te conservará, já disse aqui, a palavra inteligência, ela vem do latim, que é uma junção de duas palavras, está dizendo assim, olha, ela é entre e escolher. Então, uma pessoa inteligente não é uma pessoa que tem um conhecimento amplo a respeito de um assunto. Sim. Uma pessoa inteligente é aquela que sabe escolher o melhor para a sua vida. Então, uma pessoa inteligente que sabe escolher o melhor para a sua vida. E isso a gente falou no primeiro capítulo, que isso é sabedoria também. Perfeito. É compreender o que é melhor para a minha vida, compreender o que Deus está me mostrando. Então, quer ser inteligente? Escolha o melhor caminho para si. Perfeito. E aí é importante, né, frisar que, como o mesmo falou, já no episódio 1, se você não assistiu, volte lá para assistir, que de fato a inteligência e o conhecimento está dentro da sabedoria, que a sabedoria ela é suprema, né, é algo que vem de Deus. Sim. E tem até um ditado popular que você pega, que tem a base bíblica que diz que o inteligente consegue sair de um buraco que o sábio jamais cairia. É o que você falou, essa frase, anota essa frase e reposta aí. Mas enfim, é isso. Então a pessoa que ela é sábia, ela tem uma visão mais apurada, mais aguçada, realmente suprema, superior. E só trazendo aqui, a gente vai ler ainda o capítulo 15 de Provérbios, mas você falou sobre palavras, sobre inteligência emocional. Sim. Aquela pessoa que de repente põe uma palavra mal colocada, na hora do trânsito que você falou, do exemplo. Poxa, se eu bater o meu carro, eu não escolho se eu vou ter alegria ou tristeza. Verdade. Eu posso gerenciar. Então se eu vou brigar, Provérbios 15 fala que a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Ou seja, eu posso escolher, dependendo do que eu vou falar, eu vou ter um resultado positivo ou negativo. Mas cabe a mim aprender a gerenciar isso com sabedoria. Você falou tudo. Inteligência emocional é a gente compreender qual emoção a gente vai alimentar. Essa é a realidade. E quando a gente entende a etimologia da palavra inteligente, a gente compreende que eu posso escolher quais emoções eu vou alimentar. Então você pode alimentar a emoção que você quiser, contanto que depois você se responsabilize por isso. Porque se eu alimentar a raiva, eu vou ter que me responsabilizar por aquilo que eu fizer através da raiva. Então o que eu faço? Eu alimento as coisas boas na minha vida. E aquilo que é ruim eu deixo de lado. Eu tenho plena certeza que foi o que Jesus fez. Então nós precisamos compreender isso. Vamos alimentar somente as coisas boas que geram dentro de nós. Porque lembrando que nós temos um espírito dentro de nós que não é um bom espírito. Porque o próprio Deus diz, olha, este homem e a mulher se tornou como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Então nós conhecemos os dois. Mas Paulo diz que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós podemos ter o controle sobre tudo isso. Então nós não estamos presos em nós mesmos, porque Jesus é que nos guia e nos liberta nisso. Amém. Amém. Perfeito. Vamos lá, paramos no 11 agora, é isso? 11, isso. Ah não, 11 você acabou de ler, perdão. 2:12.
para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Wesley. Isso, e ó, vai dizer aqui, ó, para afastar e fala de coisas perversas. Lembrar que aqui o perverso está dizendo lá que é uma distorção da verdade. E aí a gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes a pessoa, eu vou usar um termo aqui, maqueia a mentira e ela parece que é verdade para nós. E a gente precisa tomar cuidado com isso, que ele está dizendo, olha, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se desviar da verdade, daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu sempre digo que, qual que é a promessa que Deus tem para você? A pessoa vai chegar e falar assim, olha, a promessa que Deus tem para mim é que eu seja um missionário. Então, tudo bem, você está trabalhando para isso? Não, porque primeiro eu vou arrumar um emprego, vou ser bem financeiramente, aí depois eu abandono tudo e vou virar missionário. Não, não é assim que funciona. Isso é uma mentira do diabo. Se Deus ele diz que é para você trabalhar nessa função, que é para você ser missionário, ele vai bancar tudo. Sim. O que você precisa é ser sincero consigo mesmo e compreender qual foi a verdade que Deus disse para você. Entendeu? Então, se Deus está dizendo que vai ser dessa forma, que ele vai te direcionar para isso, você não pode distorcer a verdade. Você não pode simplesmente chegar e falar para si mesmo assim, olha, Senhor, desse jeito está muito bom, mas eu vou fazer aqui de outro jeito, porque aí você começa a distorcer a verdade para todo mundo, Luiz. Você diz assim, Deus me chamou para ser missionário, mas por enquanto eu não quero. Bom, porque eu saiba, a vontade não é sua, a vontade é de Deus. Então você tem que compreender isso. Distorcer a verdade é que o inimigo sempre vai fazer na nossa vida. Um exemplo, a gente sabe que o livro de Hebreus diz assim que seguir a paz com todos e a santificação sem qual ninguém verá o Senhor. Então primeiro tem que estar em paz. E uma verdade que estão distorcendo é a paz entre os irmãos. Pessoas dizendo que pode ir para a igreja, mas não precisa falar com ninguém. Pessoas indo para a igreja achando que não precisa pedir perdão para ninguém. E o que eu sempre digo, se você não consegue estar em paz, você não consegue santificar. Porque o princípio da santificação é estar em paz. Estar em paz não é conviver, mas é conseguir conviver com o seu irmão. É saber pedir perdão, é compreender que nós cometemos erros e falhas e às vezes nós magoamos os irmãos sem querer. Essa é a realidade. Por uma palavra que eu falo, a gente magoa. E a gente precisa compreender que antes da santificação, eu preciso estar em paz. Então não vamos deixar que esses homens com palavras perversas nos distorcem, nos tirem do caminho do Senhor. Que simplesmente eu preciso ser sincero e eu preciso compreender. Que tem outro sentido aqui da raiz, palavras enganadoras que diz assim, virar de cabeça para baixo. E aí você imagina, né, Luiz? Nós estamos fazendo esse podcast e de repente quem está assistindo vai dizer assim, gente, mas que legal, vou iniciar o meu porque é fácil, Nós sabemos como foi para nós estarmos aqui hoje. Exatamente. E nós estamos aprendendo. Eu sempre digo que eu tenho os meus defeitos, o Luiz tem um deles, a gente precisa aprender com o defeito de cada um, mas também lembrar que nós temos qualidades. Exatamente. E um exemplo, o inimigo ele vai querer nos virar de cabeça para baixo dizendo assim, Wesley, você não vai conseguir, Luiz, não vai dar para você fazer, lembra que tem a família, lembra que tem o serviço, lembra que tem isso, e ele quer virar a nossa vida de cabeça para baixo. Mas fiel é aquele que nos chamou. E a gente compreende que a gente está dando o nosso melhor. E quando nós damos o nosso melhor, Jesus entra com o milagre. Porque ele diz assim, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então as impossibilidades nós deixamos para Deus, mas o possível nós estamos fazendo em nome de Jesus. É isso, nós estamos aqui. Eu quero só pegar um time para não perder o que o Wesley falou sobre a questão da paz. Sim. Hebreus mesmo diz, não faz memória, perdão. Não lembro o livro agora, tá? Vocês me corrijam, me corrijam se eu estiver errado. Mas diz que no que depender de nós, né? Ou seja, se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Sim. E você falou sobre o perdão. É um dos princípios, eu tenho que perdoar meu irmão. Se eu não perdoar, não tem como. Verdade. Né? Eu não vou conseguir realmente alcançar o perdão de Deus. Ok? Que deixa o guia da sua mocidade, se esquece da aliança com Deus. Que a gente parafraseou dessa forma. O guia aqui é Jesus. E aí quando ele diz aqui, que esquece, Luiz, a aliança do seu Deus. Que negócio forte. Está dizendo que de alguma forma isso, né? O inimigo embaraçou ele, Luiz, de uma forma tão grande que ele praticamente esqueceu da aliança do seu Deus. E eu sempre gosto de lembrar o quê? Que nós quebramos a aliança, Deus não. Sim.
Então, quando eu faço uma aliança com Deus, eu preciso sempre trazer isso à minha vida e compreender, olha, eu posso quebrar uma aliança, mas Deus não. É por isso que tem muita gente que está dando voltas e voltas na vida e não consegue sair do lugar, porque lá atrás fez uma aliança com Deus. Deus está dizendo para ele assim, olha, pode voltar para casa porque você quebrou a aliança, mas eu não quebrei. O filho pródigo, quando ele volta para casa, ele diz para o pai, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. O pai o abraça, troca suas vestes, dá um banho, faz uma festa. Por quê? Porque para ser digno, Luiz, para voltar para casa, eu não preciso ser digno, só preciso ter o coração arrependido. Então Deus está dizendo para nós, talvez algumas coisas na sua vida não estão dando certo porque você quebrou a aliança, mas Deus não quebra a aliança, então Ele está te esperando de volta. É isso. Olha que palavra, hein? Então, se arrependa, peça perdão, porque reconheça. Aí você vê, né? Eu não vou antecipar aqui não, porque dá vontade de falar sobre o filho pródigo. A gente vai ter que fazer um Sim, episódio, a gente faz, né? sem problema. Falando sobre o filho pródigo, mas é isso, ele se arrependeu. Então, às vezes você cometeu alguma burrada na sua vida porque você não deu ouvido ao princípio, não tinha sabedoria, mas após ouvir isso aqui, com certeza você vai aprender a sabedoria para você não cometer esses erros. Não que você não venha errar nós vamos errar, mas para que você possa errar menos e aprender a viver com sabedoria. E ele diz assim, olha, e quando a gente fala daqui do que deixa sua mocidade, que esquece da aliança com Deus, gente, eu vou repetir isso aqui porque isso é muito forte. Nós quebramos alianças. Deus não quebra aliança. Um casamento, né? Isso. Então não adianta a pessoa. É por isso que o escritor aos Hebreus ele fala assim que é impossível renová-lo uma vez para o arrependimento. Está dizendo, não tem como você se arrepender de novo. Você já se arrependeu uma vez lá atrás. Quando ele faz esse arrependimento aqui, é quando você aceita Jesus, é para a salvação. E aí o que acontece? Eu sempre digo, Deus ele sempre vai fazer alguma coisa, Luiz. Ele vai sempre montar uma estratégia para você compreender que a aliança que você quebrou lá atrás, ele não quebrou, ele está te aguardando em nome de Jesus. Perfeito. Um conselho muito importante, o 16, eu quero passar aqui rapidamente, que diz: então você será capaz de evitar a mulher imoral que tenta conquistá-lo com palavras sedutoras. Isso. Uma mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Enfim, quando fala de mulher, está falando da mulher, mas está falando do homem também. Sim. E a gente sabe que uma das maiores causas de destruições na vida de um homem e de uma mulher é a infidelidade, é a prostituição. Então, pessoas que têm... Tá casado, tá casado. É uma quebra de aliança. Exatamente, então você acabou de falar de aliança. Então, fuja da aparência do mal. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Então não fica brincando com fogo. Aqui fala, quem brincar com fogo vai se queimar. Então fuja. Sai do lugar onde está o mal. Daquelas pessoas que maquinam o mal, a gente vai ver mais à frente aqui. O apóstolo Paulo ele fala para Timóteo, para ele fugir das tentações. Então a gente precisa compreender isso. O que eu faço? Das tentações eu fujo. Das provações eu preciso enfrentar. Exatamente. E aí, qual que é a diferença? A tentação, aquilo que nos tenta, não é prova. O que é prova? Prova, Luiz, é aquilo que Deus te coloca e Ele sabe o momento certo de tirar você. Porque você está ali para um aprendizado, para um amadurecimento. Então, provação é quando Deus te coloca para você amadurecer. Tentação é aquilo que foi gerado dentro de você, um desejo que foi gerado dentro de você. Aí Paulo diz para Timóteo, das tentações nós fugimos. Então não tenta enfrentar a tentação não, sai correndo em nome de Jesus. Sai fora, sai correndo. Tiago fala que cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. E aí mais à frente ele fala que aí você começa a alimentar isso e gera o pecado. O pecado sendo consumado gera morte. E não só morte física, né? Mais à frente a gente vai ver que fala aqui sobre a traição, o homem que ele não perdoa realmente a traição, algo muito forte. Mas a morte, você está um vivo, mas um vivo morto. Sem a presença de Deus, perdeu a sua herança, perdeu a sua família. Você está vivo, você tem até riqueza material, mas não tem aquele prazer, aquele gosto de vida. E a gente falou que o nosso projeto é Macários, é sobre todas as áreas da vida. Isso, super abundante em todas as áreas da vida. Compreender que essa palavra Macários, que ele diz lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, que é ser super abundante em todas as áreas da sua vida. Wesley, mas isso é possível para um homem comum? Não. Mas para o homem que tem Jesus, é possível. Totalmente. Então, homem e mulher, claro, enfim. Então, por isso que você está aqui. Antes de querer mudar o mundo, vamos mudar a nós mesmos. Vamos começar a mudança dentro da nossa casa. Começa a mudança dentro da sua casa. Amém. 21 e 22. 21 diz:
Os homens direitos de caráter viverão nesta nossa terra. Ou seja, aqui é uma promessa. Os homens justos e honestos viverão nessa terra. E aí, Wesley? Ó, eu acho que o versículo 22, ele diz assim, olha, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Então, exemplo, existe uma promessa para nós aqui, ele está dizendo, olha, existe uma promessa que vocês ficarão nessa terra. Sim. A terra aqui, a gente pode até fazer uma alusão ao céu. Que um exemplo, o ímpio ele não vai para o céu, é claro, é evidente isso. Mas eu sempre digo que a gente quer ir para o céu, a nossa filosofia de vida é em busca do céu, mas enquanto Jesus não vem, a gente precisa também compreender que a gente pode ser superabundante nessa terra. Macários. Então o que ele está dizendo? Olha, existe uma promessa para os dois lados, Luiz. Existe uma promessa para os ímpios que não compreendem a sabedoria de Jesus, e existe uma promessa também para aqueles que compreendem a sabedoria. Então o que eu quero dizer? Quando Pedro pergunta para Jesus assim, e nós que deixamos tudo e te seguimos? Aí Jesus diz assim, olha, eu digo vocês que largaram pai, mãe, tudo e me seguiram, que serão abençoados 100 vezes mais nessa terra e na era por vir. Sim. Olha o que Jesus está dizendo, que você vai ser abençoado nessa terra e para onde você for depois. Então, um exemplo, ele está dizendo, as promessas que existem para nós, Luiz, é que eu vou ser abençoado nessa terra. E eu também, é claro, serei abençoado no céu, porque Jesus irá dar os galardões para cada um. Então, o que eu preciso compreender? Que existem duas promessas, para o ímpio e para o justo. E nós, quando a gente usa o termo justo, é porque nós somos justificados por Cristo Jesus. E a referência aqui é a terra celestial, que nós aguardamos a sua vinda, e é por isso que nós anunciamos o Evangelho, porque nós queremos que cada um seja atingido por essa palavra gloriosa e compreender que existe um Jesus que veio, se entregou, deu a vida por nós e breve vai voltar. É isso. Então, se você de fato quer ter uma vida plena, abundante, próspera aqui nessa terra e também no porvir, ou seja, na vida futura, você precisa ter sabedoria, ok? Então, não adianta você querer tentar fazer as coisas sozinho. Você vai ver mais à frente, a gente vai falar que o próprio Deus, ele chamou a sabedoria. Então, se Deus precisou da sabedoria que ele mesmo criou, mas como auxiliadora para ele edificar o mundo, você está tentando conduzir a sua vida sozinho. Realmente é uma tolice, desculpa a palavra, mas é uma burrice sua você fazer isso, tá? Então, pelo amor de Deus, se atenta para tudo, tira esse momento e diga, eu preciso buscar sabedoria na minha vida. Isso. E por favor, faz um favor para alguém, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse podcast com alguém, com o pessoal, com o seu amigo, com o pessoal da família, vai lá, escute isso daqui, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Vai edificar a sua vida, vai ser bênção. E sempre lembrar, nós quebramos a aliança, mas Deus não quebra a aliança que Ele fez conosco. Ele é fiel e permanece para sempre. Amém. Amém? É isso. Glória a Deus. Esse foi o episódio 2 do podcast Macários, Provérbios 2. Se você não assistiu vai lá e já fica ligado aqui, se inscreva no canal, se inscreva também, nos segue aí no podcast, também nas redes sociais, para que você possa ficar aí antenado no próximo episódio. E aí, se você quiser me seguir também, nas minhas redes sociais, está aí, @LuizFlauzino_Vitória, no YouTube e no Instagram. E Wesley, como é que as pessoas podem encontrar você? @Wesley Siqueira Barbosa, lá no Instagram, estamos lá todo dia, em nome de Jesus. Amém? Então é isso, nós nos vemos no próximo episódio, em nome de Jesus. Wesley, Macários. Macários. Deus abençoe. Deus abençoe.